Fala Futuro ACE, fala Futuro ACS. Bem, pessoal, mais uma vez estamos aqui em mais uma aula, né? Nos encontramos aqui novamente no nosso canalzinho ACE Aprovado. E hoje, gente, vamos continuar esse nosso simulado para a Consulpan, para o concurso de São Luís e para você que vai fazer qualquer concurso da Consulpan. Hoje eu trouxe questões inspiradas e são as minhas apostas para o concurso apostas pro concurso que vai acontecer em São Luís, tá certo? Então hoje, gente, é um dia focado em arbovirose. Então eu peguei só questão de arbovírus, de vírus causados por vetores, certo? Então hoje as minhas apostas são 10 questões, tá bom? Ó, 10 questões que a gente vai fazer hoje aqui sobre estes assuntos, tá certo? Então, gente, já se inscreve, deixa o like aí no canal. Eu mesmo não ia conseguir gravar esse vídeo, mas eu não me aguento, tá certo? Eu tinha que vir aqui, tinha que fazer minhas apostas para ajudar vocês, né? Que meu contato, quem precisar falar comigo, né, nessa reta final, sei que é muito importante. Lembrando que o nosso canal tem um pacote de simulados focado da Consulpan. Se você tiver interesse, me chama que eu posso disponibilizar para você. Tá bom, gente? Então vamos aqui começar sem enrolação as nossas questões de hoje. Primeira questão. De acordo com a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública do Ministério da Saúde, os casos de óbito por dengue e os casos de hantavirose têm periodicidade de notificação de respectivamente. Gente, questão de lista de notificação compulsória. Leiam a lista de notificação compulsória, dê uma revisada, uma aposta minha que pode cair na sua prova, tá? É imediata e semanal? Não. Ambas semanais? Não. Imediata, semanal e imediata? Não. D de delta, ambas imediata, certo? Então, o nosso gabarito da questão de número 1, alternativa D de delta, o óbito por dengue e os casos de hantavirose são todos os dois de notificação compulsória imediata. Vamos para a questão de número 2. A dengue é uma doença febril, aguda, sistêmica e dinâmica, e que pode apresentar um amplo espectro clínico, variando de casos assintomáticos a graves, no curso da doença. Em geral, debilitante e autolimitada. A maioria dos pacientes apresenta uma evolução clínica benigna e se recupera. No entanto, uma parte pode evoluir para formas graves, inclusive óbitos. Aí vamos lá. Dessa forma, marca a alternativa que traz corretamente um sinal de choque da dengue. Gente, eu vejo muita gente estudando a dengue e estuda os sintomas comuns, né? Sintomas comuns. Estuda os sintomas, sinais de alarme e não estudam os sinais de choque, tá? Então, hoje a gente vai revisar um pouco isso, tá? Vamos logo para o gabaritar essa nossa questão. A. Pulso fraco e rápido. Perfeito, gente. Nosso gabarito, ó. É um sinal de choque da dengue. B. Hipotensão postural e lipotimia, não. Vômitos persistentes, não. Aumento progressivo do hematócrito, não. Esses aqui, ó, são sinais de alarme, tá certo, gente? Alarme. Mas vamos revisar esse conteúdo aqui, tá bom? Ó, sinais de alarme da dengue são caracterizados principalmente por dor abdominal intensa, referida à palpação e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, hipotensão postural ou lipotimia, letargia ou irritabilidade, hepatomegalia maior que 2 centímetros abaixo do rebozo costal, sangramento da mucosa e aumento progressivo do hematócrito. Tá certo, gente? Agora vamos aqui para os sinais de choque da dengue, tá bom? Pulso rápido e fraco, hipotensão arterial, pressão arterial PA convergente, tá? Extremidades frias, enchimento capilar lento, pele úmida e pegajosa, oliguria, manifestações neurológicas como agitação, convulsões e irritabilidade em alguns pacientes. E o que é o choque, Guilherme? O choque ocorre na fase crítica da doença, sendo geralmente de curta duração e pode levar ao óbito em um intervalo de 12 a 24 horas, ou a recuperação rápida. Após a terapia anti-choque apropriada, destaca-se o comprimento grave de órgãos e pode causar complicações como hepatites, encefalites, miocardites ou sangramento abundante, e ocorrer sem extravasamento de plasma ou choque óbvios. Ocorre habitualmente entre o quarto e o quinto dia, no intervalo de 3 a 7 dias das doenças, sendo geralmente precedido por sinais de alarme. Ou seja, o choque
acontece depois do alarme, dos sinais de alarme, tá certo? Então, normalmente é assim, tá? Geralmente é assim, certo? Revisar sinais de choque, leva para a prova, e sinais de alarme leva para a prova também. Questão de número 3 fala sobre leishmaniose. A leishmaniose visceral é uma zoonose de evolução clínica com acometimento sistêmico e, se não tratada, pode levar a óbito em até 90% dos casos. É transmitida ao homem pela picada de fêmeas do inseto vetor infectado, denominado flebotomínio, conhecido popularmente como mosquito palha, asa dura, tatuquiras, birigui, dentre outros. No Brasil, a principal espécie responsável pela transmissão é o Lutzomia longipalpis. Assim, marca a alternativa correta. Percebe-se que você já está fazendo uma revisão pelo enunciado? Percebe-se que eu já trouxe esse enunciado nesse sentido da gente fazer uma revisão global desse conteúdo? Certo? Beleza? Para ficar claro aqui, ó, que tudo que a gente está vendo aqui é uma revisão para sua prova, né? Que você vai fazer domingo. Então vai dar tudo certo, tranquilo? Vamos aqui, ó, continuar nossas questões. O período de incubação. Tá errado aqui, ó. Incubação é com I, tá? O período de incubação é bastante variável, tanto para o ser humano como para o cão. No humano, varia de 10 dias a 24 meses, com média de 2 a 6 meses. Já no cão, pode variar entre 3 meses a vários anos, com média de 3 a 7 meses. Beleza? Tranquilo? Tá correto? Sim, Guilherme. Sim, tá correto. Concordo com você. Tá correto, perfeito. Ó. Gabarito da nossa questão de número 3. Gabarito letra A. Então já anota, ó, período de incubação. Pode ser que caia na sua prova. Com Consupangoste, período de incubação. Tá? A enzotia canina não tem precedido a ocorrência de casos humanos. E a infecção em cães tem sido mais prevalente do que no homem. Beleza, gente? Então, voltando aqui, pessoal, questão alternativa B. A exotia canina não tem precedido a ocorrência de casos humanos e a infecção em cães tem sido mais prevalente do que no homem. No ambiente silvestre, os reservatórios são as raposas e os marsupiais. Gente, essa questão só tá errada por causa desse não, tá? Porque a exotia canina, o que é a exotia? É a morte de vários animais, tá certo? A morte de vários animais tem precedido a ocorrência de casos humanos da leishmaniose, tá certo? A visceral, tá bom? C. É causada por protozoários do gênero Leishmania e é transmitida através da picada de fêmeas infectadas do inseto vetor, denominado Anopheles. Gente, tá errado, tá? Porque o Anopheles não transmite a leishmaniose. Quem é que transmite a leishmaniose? É o flebotomínio, tá certo? Ou seja, flebotomínio que transmite a leishmaniose, tá? O Anopheles, ele transmite a malária, tá? É o vetor da malária. Então já fica revisado aí, ó. D. Quando não tratada, pode evoluir para o óbito em mais de 100% dos casos. Gente, tá errado porque aqui não é 100%, tá certo, gente? Aqui, ó, seria aqui no caso 90% dos casos, tá bom? Então, gabarito letra A de alfa. Vamos para a próxima questão. 4. A infecção pelo vírus da Zika, já vamos entrando no assunto de Zika. Pode ser assintomática ou sintomática. Quando sintomática, pode apresentar um quadro clínico variável, desde manifestações brandas e autolimitadas até complicações neurológicas, malformações congênitas. Estudos recentes indicam que mais de 50% dos pacientes infectados por Zika tornam-se sintomáticos, ou seja, apresentam sintomas. A célula alternativa que versa corretamente sobre o período de incubação do vírus. Período de incubação, gente, muito importante. É uma aposta minha para esse concurso, né? Que pode ser que caia algum período de incubação. Então é importante você revisar os períodos de incubações e vá na mente, né? Pelo menos tente decorar alguns deles, tá certo? Então, o nosso gabarito aqui, ó, sem enrolação, o período de incubação da Zika é de 2 a 7 dias. Tá certo? 2 a 7 dias. O período de incubação é este. Certo? Então, nosso gabarito, letra C de Charlie, tá bom? O período de incubação da doença varia de 2 a 7 dias. Vamos lá para a questão de número 5. Sobre a esquistossomose, marca a alternativa correta. O vetor da esquistossomose é o Schistosoma mansoni, um helminto pertencente à classe do Trematoda, família Schistosomatidae, do gênero Schistosoma.
E aí, gente, tá correto? Tá errado? Gente, tá errado aqui, certo? Embora eu acho que muita gente marcou aqui, ó, viu? A alternativa A já marcou. Isso aqui tá errado por quê? Porque o Cistosoma mansoni, ele não é o vetor, gente. Ele é o agente etiológico. Etiológico, tá certo? O agente etiológico que causa a doença esquistossomose. Beleza? Vamos para a próxima questão. Alternativa. No ciclo da doença estão envolvidos 2 hospedeiros, um definitivo e outro intermediário. Perfeito, gente, ó. Perfeito, gabarito, ó. Bete bravo. Quem é o hospedeiro definitivo? É o homem, tá bom? É o homem. Quem é o hospedeiro intermediário? Caramujo. Caramujo. Perfeito? Ó, C, vamos lá. O homem é o principal hospedeiro intermediário. Opa, não é intermediário, gente. É definitivo, tá certo? Definitivo. E nele o parasita apresenta a forma adulta e reproduz-se sexuadamente. Perfeito, o resto tá perfeito. Só que tá errado essa questão de ser intermediário. Não é intermediário, é definitivo, tá bom? D. Em contato com a água, os ovos eclodem e liberam larvas, denominadas miracídios, que infectam os caramujos. Hospedeiros definitivos. Tá errado, gente, porque não é definitivo. É intermediários, tá certo? Intermediários. Show de bola? Que vivem em águas doces e após 4 semanas as larvas abandonam o caramujo na forma de cercárias e ficam livres na água. O contato com seres humanos, com essas águas, é a maneira pela qual se adquire a doença. Então o resto está certo, só o que está errado é dizer que os hospedeiros, que são os caramujos, são hospedeiros definitivos, e não são hospedeiros intermediários. Gabarito letra B de bravo, e vamos seguindo aqui, ó, essa questão. Sexta, o período de incubação da esquistossomose, período que corresponde desde a fase de penetração e desenvolvimento das cercárias até a instalação dos vermes adultos no interior dos hospedeiros definitivos, marca alternativa que fala corretamente sobre esse período de incubação. Beleza, gente? Ó. Período de incubação da esquistossomose. Tá certo? Qual é o período de incubação? Tente fazer, tá? É de 2 a 6 semanas. Tá? Semanas. Então, nosso gabarito aqui, ó, já é a letra D, né? Letra D de delta. Ó. Período de incubação da esquistossomose é de 2 a 6 semanas. Perfeito. 7, vamos para a sétima questão. Com relação ao vírus da raiva, ó, já vamos entrar na raiva. Marque a alternativa incorreta. E na sua prova você tem que se atentar a isso. Se é correta ou se é incorreta. Para você não marcar uma alternativa correta, pensando que ele quer a correta, mas na verdade ele quer a incorreta. Aí você erra a questão. De bobeira. Da bobeira, né? Vamos lá. Alternativa A. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva aguda com letalidade de aproximadamente 99%. É causada pelo vírus do gênero Lyssavirus da família Rhabdoviridae. Gente, tá errado, tá certo? Tá errado, tá? Porque não é de aproximadamente 99%, é de aproximadamente 100% de letalidade. Então, meu amigo, se você pegou raiva, você tá lascado, né? Provavelmente você vai morrer. Então, ele quer incorreta. Nosso gabarito é o quê? A de alfa. Perfeito. Vamos ler as outras para a gente revisar. O período de incubação é variável entre espécies, desde dias até anos, com espécies com uma média de 45 dias no ser humano, podendo ser mais curto em crianças. Perfeito. Acidentes leves, ferimentos superficiais pouco extensos, geralmente únicos, no tronco e membros, exceto mãos, polpas digitais e plantas dos pés. Podem acontecer em decorrência de mordeduras ou arranhaduras causadas por unha ou dente, lambedura ou de pele com lesões superficiais. Então aqui a gente fala sobre acidentes leves com animais, tá certo? Potencialmente transmissores da raiva. Vamos para os acidentes graves. Bom que você decore isso aqui, tá? Ferimentos na cabeça, face, pescoço, mão, polpa digital, planta do pé. Ferimentos profundos, múltiplos, extensos em qualquer região do corpo. Lambedura de mucosas, lambedura de pele, onde existe uma lesão grave. Ferimento profundo causado por unha de animal. Perfeito, tá? Então leve essas duas coisas para a prova, que pode ser que caia, eu já vi caindo, tá bom? Questão de número 8. Sobre a raiva, marque corretamente. Vamos lá.
É um sintoma da raiva a irritabilidade. Sim, gente, é um sintoma da raiva a irritabilidade, tá certo? Então você leva isso para a prova, que esse é um sinal da raiva, irritabilidade, tá? Entre outros, né, da irritabilidade. A gente tem dor de cabeça, febre, mal-estar, náuseas, tontura, certo? Dor, dormência local na mordida, sensibilidade, inquietação, confusão, agitação, sensação de salivação excessiva, espasmos musculares, tá, na garganta, hidrofobia, delírios, convulsões, paralisia, coma, tá bom? Então a gente tem vários sintomas da raiva, então é bom que você decore. Nos casos de agressão por cães e gatos, quando possível, observar um animal por 10 dias para ver se ele manifesta doença ou morre. Perfeito, gente. É esse espaço de tempo mesmo, 10 dias. Então as duas estão corretas, ambas estão corretas, gabarito D de delta. Perfeito? Vamos lá. Ó. 9. A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda que é transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente ratos, infectados pela bactéria Leptospira. Sua penetração ocorre a partir da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos na água contaminada ou por meio de mucosas. Sobre a doença, marca a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. O período de incubação pode variar de 1 a 30 dias. Normalmente ocorre entre 7 e 14 dias após o período da situação de risco. Perfeito, gente? Ótimo, ó, gabarito. A de alfa, tá? B, vamos para B. Que é a correta, ó, marcou. A doença apresenta uma elevada incidência em determinadas áreas, além do risco de letalidade, que pode chegar a 50%. Tá errado, gente, porque ó, não é 50%, é 40%, tá? A taxa de letalidade nos casos mais graves da leptospirose. C. Nas formas leves, a manifestação clássica da leptospirose é a síndrome de Weil. E aí, certo ou tá errado? Gente, tá errado, porque não é nas formas leves, e sim nas graves, tá certo? Graves, nas formas graves, tá? D. As manifestações clínicas são divididas em duas fases, a fase precoce e a fase crônica. Não, gente, fase tardia. Tardia, tá? Então, fase precoce e fase tardia. E as formas graves têm uma manifestação clássica, que é a síndrome de Weil, que é a minha aposta que vai cair nessa prova, se Deus quiser. Síndrome de Weil, e você já está sabendo, né? Então, fase precoce e fase tardia. Vamos para a última questão, questão de número 10. A malária é uma doença infecciosa febril aguda causada por protozoários do gênero Plasmodium, transmitida pela picada da fêmea infectada do mosquito do gênero Anopheles, também conhecido como mosquito prego. Sobre a doença, marque a alternativa que está incorreta. Vamos lá, incorreto. A malária é transmitida através da picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles, infectada por um ou mais das espécies do protozoário do gênero Plasmodium. E aí, gente? Ó, perfeito, ó. Tá certo, marquei, ó. E aí, acertei? Não, tu errou. Por quê? Porque ele quer, ó, a incorreta, gente. Ele quer a incorreta. Então, se tá certo, tá errado. Porque ele não quer a correta, ele quer a incorreta. Então, vamos procurar a incorreta. O mosquito anofelino, também conhecido como carapanã, muriçoca, sovela, mosquito prego e bicuda. Esses mosquitos são mais abundantes no entardecer e no amanhecer. Perfeito? Certo, certíssimo. C. A transmissão direta de pessoa para pessoa. Errado. Errado. Então é o nosso gabarito, ó. Porque não há essa transmissão direta de pessoa para pessoa, tá? Como é que acontece a transmissão? Você está contaminado, o mosquito, né, o Anopheles, ele vai lá, ó, pica você, pega o protozoário, tá certo? Que é o Plasmodium, pica outra pessoa e transmite esse protozoário para ele, certo? Beleza? D. Período de incubação, ou seja, intervalo entre a aquisição do parasito pela picada da fêmea do mosquito até o surgimento dos primeiros sintomas, varia de acordo com a espécie de Plasmodium. Ó, para o Plasmodium falciparum, 7 dias. Para o Vivax, 1 a 30 dias. E o Malari, 18 a 30 dias. Então guarda essas datas de incubação, que é muito importante, pode ser que caia na sua prova. Gente, um abraço para todos vocês, né, que assistem os nossos vídeos. Fiquem com Deus, desejo muito boa sorte nessa prova, desejo que vocês façam uma excelente prova, contem comigo sempre, né, que eu espero que Deus tenha me iluminado aqui, que eu tenha trago alguma questão que possivelmente caia na sua prova, tá certo? Então um grande abraço para vocês, revisem, foco, determinação, vai dar tudo certo, tá, gente? Um grande abraço aqui do nosso canal, a ser aprovado, se inscrevam, deixem o seu like, né, e em breve
nos encontraremos na próxima aula. Tá bom, pessoal? Até a próxima e falou!